Bom, então, seguindo aqui o nosso raciocínio, a gente começou a buscar no modelo da máquina como controlar o seu torque, que sinais que a gente deveria regular para ter o controle de torque eletromagnético na máquina de indução. E o modelo nos ensinou que a gente vai conseguir controlar torque se a gente conseguir controlar os ímãs do rotor e do estator da máquina, e que a relação entre eles tem o formato apresentado aqui, ó. O torque eletromagnético ele é proporcional, ele é dado, né, aqui por uma constante vezes o produto escalar dos fluxos, dos ímãs do rotor e do estator. Tá? Bom, no caso dessa máquina aqui, a gente não tem uma estrutura eletromecânica presente para garantir que esses ímãs sejam ortogonais, tal como acontecia com a máquina de corrente contínua. Né? Por montagem, a gente conseguia fazer com que os picos dos dois ímãs fossem ortogonais no espaço. E com isso a gente já garantia a eles uma orientação adequada para que se conseguisse produzir o máximo torque eletromagnético possível com aquela máquina. No caso da máquina de indução, esses dois ímãs, eles se sobrepõem e não se orientam em um ângulo de 90 graus. Né? Você não tem um circuito como um comutador dedicado a essa função, e quando você cria ou sintetiza aqui o ímã do estator, a maior parte das linhas de campo desse ímã do estator vai chegar no rotor também. E vai, então, contribuir para sintetizar o ímã do rotor. Ok? A gente trabalhou com isso no curso de máquinas, né? A gente pegar aqui um corte da máquina elétrica, no estator dela, e aqui o rotor, haviam condutores, ou havia condutores, aqui nas ranhuras do estator, com uma distribuição qualquer que nos fosse conveniente. E o que acontecia? Parte das linhas de campo do estator se prendiam em torno do próprio estator, caracterizando o fluxo de dispersão. E a maior parte absoluta dela saía do estator, passava no entreferro de ar e chegava no rotor, caracterizando o fluxo mútuo. Tá? Então havia o fluxo de dispersão e o fluxo mútuo. E a máquina, ela é especialmente construída para que esse fluxo mútuo seja maximizado. Ela tem um entreferro de ar muito pequenininho. Você vai, às vezes, pegar a máquina. Eu já cheguei a trabalhar com máquina de 1,9 megawatts, com esse entreferro de ar aqui de 7 milímetros. Tá? Então, tem uma montagem mecânica sensacional envolvida aqui para deixar o rotor e o estator tão próximos e ainda assim sem encostar um no outro. Tá? Para o quê? Para reduzir o tamanho do entreferro de ar. Ou seja, para ter pouca relutância magnética às linhas do campo aqui no ar. Ou seja, para convidar as linhas do campo a efetivamente atravessarem do estator para o rotor, né, com o objetivo de favorecer a interação entre os ímãs do estator e do rotor. Só que aí vai ser criado também um campo magnético no rotor, né? E a gente vai observar que esse campo do rotor também vai ter suas linhas de campo de dispersão e linhas de campo mútuas, que vão sair do rotor e chegar no estator. Tá? E aí o ímã total do rotor vai ser dado pelo total de linhas de campo que entram no rotor.
Tá? E a maior parte desse total, né, e esse total tem contribuições do estator e do rotor, e a maior parte desse total tem natureza mútua. Então, o ímã do estator e o ímã do rotor, os dois ímãs são majoritariamente sintetizados por campo magnético comum aos dois, ao mesmo tempo, linhas que são comuns aos dois. Então, eles quase que se sobrepõem aqui, ó, tá? Esse sinal, essa distribuição de fluxo aqui azul, que era a do estator que a gente fez ontem, e a do rotor, elas são quase que sobrepostas, elas têm uma pequena diferença dada pelos fluxos de dispersão que são diferentes entre si. E com essa diferença, essa pequena diferença, esse pequeno ângulo entre elas, a gente colocou aqui esse ângulo delta entre o estator e o rotor, com esse pequeno ângulo, a gente vai poder descrever o ímã do estator como sendo a soma de uma parcela que está ortogonal ao ímã do rotor, que é essa aqui, e uma outra parcela que está em fase no espaço com o ímã do rotor. Está desenhado aqui em cima. Que é esse fluxo de estator 1 aqui. Né? Fizemos isso aqui, esse estudo ontem. E, então, a gente vai ter o nosso torque eletromagnético sintetizado pela interação entre o ímã do rotor e o ímã do estator, que está a 90 graus dele. A 90 graus do espaço do ímã do rotor. Ok? Bom, com isso caracterizado, né, com esse efeito físico caracterizado, a gente descreveu o sinal de torque usando a representação desses ímãs por vetores espaciais, tal como nós fizemos no curso de máquinas. E nessa representação, a gente propôs fazer o seguinte, olha, a única coisa que interessa aqui para a síntese do ímã, para a síntese do torque, desculpa, é a amplitude do ímã do rotor, né, que está aqui, e a amplitude do ímã do estator, que está a 90 graus dele, que é esse aqui, ó. Ok? Esses ímãs giram no espaço, mas eles estão sempre a 90 graus um do outro, né? E eles que são responsáveis pela síntese do torque. Então, na hora de representar os vetores espaciais, que são os números complexos, que concatenam, que vão zipar, né, a informação de amplitude, frequência e defasamento angular dos sinais trifásicos presentes na máquina, a gente precisa escolher aonde que vai estar o referencial complexo, o eixo real do referencial complexo que nós vamos usar na modelagem. E aí a gente escolheu, então, né, baseado nessa única dependência do torque com as amplitudes do ímã do rotor e do fluxo do estator, o que a gente fez para facilitar a nossa vida? Uai, já que o sistema DQ é nosso, é uma abstração que vai ser embarcada no nosso programinha de computador, que compõe o inversor de frequência, que implementa a solução mecatrônica, então eu vou escolher ele de uma maneira tal, né, com uma orientação tal no espaço, que facilite minha vida ao máximo, né, considerando o mar de problemas que nós já temos para fazer uma planta mecatrônica operar. Então, o que a gente propôs? Falou assim, olha, já que eu estou, né, mexendo, o meu torque, ele se deve exclusivamente aqui a esses dois vetores espaciais, né, eu posso controlá-lo controlando esses dois vetores espaciais, eu vou reduzir a quantidade de componentes desses vetores. Cada vetor tem parte real e parte imaginária, duas componentes. Se eu alinho o eixo D, que é o meu eixo real, com o próprio vetor espacial do fluxo do rotor, ele passa a ter somente parte real. Observa que esse vetor vermelhinho aqui, ó, o fluxo de rotor, né? O vetor espacial de fluxo rotor, ele não tem projeção na direção do eixo Q. Tá? Foi o que nós fizemos aqui, ó, para poder facilitar a nossa vida. É um processo aí de
síntese de um controlador. Tá? Então, a gente viu a física, agora a gente está vendo os elementos abstratos matemáticos que representam esses sinais físicos e que vão estar dentro do controlador para a gente poder montar o controlador baseado neles. Então, o nosso programinha de computador que sintetiza o controlador vai ter que usar as variáveis que o computador consegue tratar, que vão ter que ser números. Né? E os melhores números que nós temos para representar esses sinais da máquina são os números complexos que nascem da representação por vetor espacial. Então, até por isso que a gente saiu daquela abordagem física, que foi o início, e agora a gente está mexendo com essa abordagem abstrata aqui, né, com esses números complexos, para poder tratar dos sinais envolvidos. Bom, e aí então, pessoal, tendo, né, essa escolha do sistema DQ, o fluxo de rotor só tem parte real, que a gente chama de fluxo de rotor em eixo D. A parte imaginária, que é o fluxo de rotor em eixo Q, vai ser nula, tá? Por opção nossa, sempre nula, tá? Nessa nossa proposta, tá? E aí o torque vai ser dado, então, pelo produto entre o fluxo de rotor, que está no eixo D, né, a componente dele no eixo D, que é o próprio fluxo de rotor inteiro, vezes a componente do ímã do estator, que está a 90 graus dele no espaço. E essa informação vem salva aqui nessa variável aqui do nosso programinha de computador, que é o fluxo de estator em eixo Q. Tá? Bom, então o nosso trabalho passou a ser o seguinte: para montar então um controlador de torque, eu preciso controlar esses sinais, né? E num sistema mecatrônico eu tenho que frequentemente variar o torque eletromagnético para conseguir rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Bom, quais dos dois fluxos, ou qual dos dois fluxos vale a pena alterar para conseguir uma alteração de torque brusca, ou torque com alto desempenho dinâmico? Vale a pena alterar o fluxo de rotor no eixo D ou o fluxo de estator em eixo Q? Qual deles viabiliza uma variação mais rápida do torque? A gente respondeu isso ontem, foi o final da nossa aula, e a gente viu que esse fluxo de rotor em eixo D, tá aqui no eixo D, ou nessa linha no espaço, tá? Isso é uma linha do espaço, o ímã está rodando o tempo inteiro, e esse eixo direto, ele está alinhado ali com o pico do polo norte do ímã. E o que acontece aqui? Esse fluxo de rotor em eixo D, ele concentra, né, o campo mútuo, quase que todo, tá? Então, ele é muito maior do que o fluxo de estator em eixo Q. Ok? A gente até comentou ontem, o fluxo de estator, ele é quase integralmente sobreposto ao fluxo do rotor. Então, a projeção dele a 90 graus, a projeção do fluxo estator a 90 graus é pequenininha, tá? E quando a gente aplica tensão na máquina, tá? A gente poderia aplicar tensão, que é a nossa forma de atuar na máquina, com inversor de frequência, igual a gente fez no laboratório de máquinas. A gente pode aplicar tensão que promova a variação do fluxo numa linha do espaço, como o eixo D, ou numa outra linha do espaço, que é o eixo Q. Né? O modelo, inclusive, nos ensina que a tensão está falando para nós como que o ímã vai variar no tempo. Que direção você quer que o ímã varie. Tá? E essa tensão a gente escolhe, a direção desse vetor espacial de tensão é escolhida, igual a gente falou ontem, pelo sinal trifásico de tensão que é imposto nas bobinas de estator. Então, quando a gente escolhe e impõe esse sinal trifásico, a gente está escolhendo para onde que o ímã vai variar. Tá? E nessa máquina aqui, né, que o rotor é cilíndrico, 1 volt de tensão desse imposto aqui imposto aos terminais de estator, vão promover uma variação de fluxo magnético de 1 Weber-Spira por segundo, em qualquer direção. Então, a gente pode impor essa tensão para variar o ímã do rotor, que é o vermelhinho,
ou do estator em eixo Q, que é esse azulzinho aqui, ó. Tá? Qualquer direção que a gente escolha impor a nossa tensão trifásica, a gente vai conseguir uma variação de 1 Weber por segundo. Só que aqui, nesse caso, a gente escolha variar o ímã de rotor de 1 Weber por segundo, a gente vai variar um ímã que já é muito grande. Tá? Então, pode acontecer, né, por exemplo, a gente ter lá 10 Weber espira no ímã do rotor, meio Weber espira no ímã do estator. Aplicando a tensão na direção do fluxo do rotor, tá? Nós vamos sair de 10 Weber espira e ir para 11 em 1 segundo. Né? 1 Weber espira por segundo. Então, se a gente aplica essa tensão de 1 volt por 1 segundo, tá? A gente vai, né, ter esse ímã variando de 10 para 11, percentualmente 10%. E se a gente aplica essa mesma tensão na direção do ímã do estator em eixo Q, se ele, por exemplo, tinha meio Weber, ele vai para 1,5 Weber. Cresceu 1 Weber espira neste segundo, neste 1 segundo também. Porém, cresceu 1 em um fluxo que tinha meio. Então, a gente triplicou o fluxo e, consequentemente, triplicamos o torque. Tá? Aumentamos ele em 200% também. Então, vale a pena, né, promover variações de torque trabalhando no fluxo de estator em eixo Q. Não que o fluxo de rotor em eixo D tem que ser zero, vai ser mantido constante. Então, esse aprendizado que a gente teve aqui do modelo da máquina e das nossas análises permite que a gente sintetize, então, o controlador de torque. Quer dizer, você precisa controlar torque, né, igual a gente estava fazendo com né, a máquina de corrente contínua. O que vai acontecer, então? Vai vir um comando de torque eletromagnético aqui do controlador por realimentação de estados, né? E a gente pode, então, criar um comando de fluxo de estator em eixo Q, que é esse sinal, e construir uma malha de controle que garanta que o fluxo que vai aparecer na máquina realmente tem o valor que a gente quer. Né? Aí fazer aqui um tratamento para ele, né? E criar um comando de tensão naquela direção que a gente queira variar esse fluxo, tá? Bom, e teria também uma segunda malha, né? O outro sinal presente é o fluxo de rotor em eixo D. Então, para ter, né, o torque controlado, nós temos que controlar esses dois fluxos. Então, teria uma outra malha para esse fluxo de rotor em eixo D aqui, ó. Então, vamos fazer ela aqui embaixo. Você poderia colocar, né, um fluxo de rotor em eixo D de referência que fosse constante. Igual a gente fala, igual a gente acabou de concluir, né? Ou seja, para sintetizar torque, vale a pena, né, manter esse fluxo constante para ter respostas de torque de maior desempenho dinâmico, né, variando mais bruscamente. Tá? E você pode colocar igual ao valor dele nominal. Tá? E aí, para criar o comando de fluxo estator em eixo Q, a gente acabou de ver lá em cima, né? O torque é uma constante, vezes o fluxo de rotor em eixo D, vezes o fluxo de estator em eixo Q. Então, a gente pode dividir isso aqui pelo fluxo de rotor em eixo D, vezes uma constante.
tá? E esse fluxo rotor está regulado aqui embaixo, né, como sendo algo constante. Bom, nessa abordagem aqui, pessoal, desculpa, aqui a gente já produziu outro comando de tensão de estator que ia ser passado para o inversor, para que ele pudesse, então, criar o sinal trifásico e impor esse sinal de tensão trifásico à máquina. Só que essa implementação aqui ela é possível, tá? É viável, teoricamente viável de ser feita, mas ela tem um inconveniente muito, muito, muito grande, que é realimentar sinal de fluxo. Olha isso aqui. Tá? Então, para implementar isso, a gente teria que ter uma instrumentação instalada na máquina para medir campo magnético. Tá? Bom, é possível instalar, existem sensores chamados de bobina de exploração de campo e que medem fluxo magnético. Só que a instalação tem que ser entre o rotor e o estator, que já tem um espaço mínimo. Tá? O espaço deles é pequeno demais, então esse sensor é muito difícil de ser instalado. Outra coisa, né, é que a gente tem que pegar depois e colocar os cabos do sensor para fora da máquina, né? E que aí é outro problema. A máquina ela é toda fechadinha, né? Tem as duas tampas, o corpo dela, os pés, ela é fechada. Não é fácil tirar esse sensor dali, não. Tá? Tem tudo para dar problema, inclusive, né? Inclusive, na mão de um mecatrônico ou de um engenheiro eletricista que tenha, né, conhecimento da área, o serviço já vai ser complicado. Na mão de um leigo, é, potencialmente muitíssimo complicado, inviável na maior parte dos casos, tá? Então, seria interessante a gente conseguir regular esses ímãs por sinais mais fáceis de serem medidos, ok? Então, a gente aqui está se aproximando aqui da solução, inclusive implementada, tá? E não só no âmbito teórico. O âmbito teórico, é lógico, é muito importante, mas né, esse tipo de solução aqui tem muito cunho prático, tem muita aplicação para isso. Então, você tem que favorecer a síntese da solução. Tá? E aí seria para nós muitíssimo melhor, mas muito melhor, que a gente conseguisse realimentar sinais de corrente, ou regular estes ímãs por corrente elétrica. Tá? Tal como a gente fez com a máquina de corrente contínua. Né? Bom, então, para atender a essa demanda, o que a gente faz? Vai no modelo, igual a gente tem feito recorrentes vezes. Né? Vamos lá no modelo, consultar o modelo para que ele nos ensine uma forma de regular estes fluxos por sinais de corrente e não por medições de fluxo. Ok? Bom, o fluxo de rotor, né, como ele é modelado nessa máquina. Então, do quinto módulo da nossa disciplina de máquinas, a gente viu que esse ímã de rotor, esse fluxo de rotor, que tem essa componente aqui, ó, ele é um número complexo, tem a parte real, que é a parte que está em eixo D, e a parte imaginária, que é a parte que está em eixo Q. Né? E esse fluxo rotor, ele foi modelado como sendo dado pela contribuição da própria corrente do rotor, mais linhas de campo, desculpa, mais linhas de campo que vêm em uma contribuição mútua com o estator. Tá? Então, aqui a gente está com a soma de dois números complexos, né? E a gente pode, então, dizer o seguinte, ó, você vai somar as partes reais dos dois e ter a parte real do resultado.
e você vai, né, multiplicar por J e somar as partes imaginárias dos dois e ter a parte imaginária do resultado. Ok? Bom, então o fluxo de rotor em eixo D, que a gente está usando ali e precisa regular para regular o torque, ele é dado pela parte real do resultado. Tá? Bom, seria interessante para nós a gente conseguir encontrar uma relação entre esse fluxo de rotor em eixo D e a corrente de estator em eixo D, porque a nossa atuação é pelo estator, e nos cabos do estator a gente pode colocar os sensores para conseguir fazer a medição da corrente do estator. A maior parte das máquinas de indução que operam no mundo são máquinas de indução por rotor em gaiola, e aí a gente não tem como colocar um sensor, não é prático, né? É colocar um sensor para medir a corrente do rotor, tá? Além do que o rotor está rodando. Então, se a gente instalar um sensor para medir a corrente do rotor, ele vai ter que mandar o sinal sem fio. Até tem sensor que faz isso, mas também não é fácil de instalar, não, tá? Tem que ter, inclusive, por vezes, tem que ter bateria no sensor para que ele possa ser alimentado. Não tem como chegar com cabo nele. Ok? Então, eu queria fazer uma nova imersão ao modelo e ver se a gente consegue estabelecer uma relação, uma função do fluxo de rotor unicamente com a corrente do estator, que dá para a gente medir. Tem cabos lá, é fácil para medir ela. Tá? Para isso, então, pessoal, a gente vai buscar, né, relações entre fluxos e correntes nas equações de tensão do modelo. E a gente também mostrou no curso de máquinas, né, que a tensão do rotor, que no caso é nula para uma máquina com rotor em gaiola, não tem nenhuma fonte externa aplicando tensão, né, você tem uma gaiola em curto-circuito, e essa tensão ela era dada pela soma dessas parcelas aqui, ó. Então, lá naquela ocasião, né, do curso de máquinas, a gente estava representando todos os sinais trifásicos como esses números complexos, os vetores espaciais. A gente pode, então, né, estabelecer uma relação entre as partes reais deles, né? Então, a soma das partes reais das parcelas vai ser igual à parte real do resultado, que é zero. Então, a parte real do primeiro termo, né, é a corrente do rotor em eixo D, a parte real do segundo termo é o fluxo de rotor em eixo D, e a parte real do terceiro termo a gente vai ter que tomar um cuidado, porque tem o J envolvido, né? Então, a parte real é tudo que não tem J, que vai ser J ômega E menos ômega R, vezes J fluxo do rotor, tá? J vezes J é J ao quadrado, que é menos 1. Vai dar menos o escorregamento vezes o fluxo do rotor em eixo Q. Tá? Bom, então aqui a gente tem como, né, tirar alguma relação ou entender o comportamento dessa corrente rotor em eixo D aqui. Por quê? Nessa solução, tá, a gente escolheu, vou desenhar aqui de novo, alinhar o fluxo de rotor, alinhar o sistema DQ ao fluxo de rotor. Então, foi uma premissa nossa, foi uma escolha nossa desde o princípio. Tá? Só vou pegar o ímã do rotor que está aqui na máquina e vou alinhar o eixo direto que eu uso na representação dos meus números complexos
com esse fluxo do rotor. Tá? Então, significa o seguinte, ele nunca vai ter projeção na parte imaginária ali. Nós escolhemos que ele sempre vai estar alinhado com a parte real. Tá? Então, o fluxo de rotor em eixo Q, nessa forma de orientação que a gente escolheu, é zero. Além disso, pela nossa estratégia de controle, o que a gente falou que a gente ia fazer na nossa malha de controle? Garantir que o fluxo de rotor em eixo D fosse constante. Algo constante tem derivada nula. Tá? Então, o que você pode dizer aqui em regime permanente, né, é que a corrente de rotor em eixo D vai ser zero, que é a última parcela que sobrou. Então, o modelo está nos ensinando que essa corrente aqui vai ser 0 amperes. Tá? Logo, então, se a gente olhar aqui para essa equação do fluxo de rotor em eixo D, o que a gente pode dizer? Que esse fluxo pode ser totalmente regulado pela corrente que está no estator em eixo D, uma vez que a corrente rotor em eixo D é zero. Então, 50% da nossa missão aqui de buscar, né, correntes que sejam proporcionais aos fluxos envolvidos na síntese de torque, 50% dessa missão está pronta. Aqui, ó. Eu consigo, então, já que o meu fluxo de rotor ele é proporcional à corrente estator em eixo D, se eu regular essa corrente de estator em eixo D, eu consigo regular o fluxo. Para regular essa corrente, então, basta que eu realimente o valor dela e compare com o valor de referência adequado. Ok? E com isso eu mantenho, né, toda a minha função de controle de torque operando sem nenhuma perda, porém usando na realimentação da malha um sensor de corrente que é muito mais barato e fácil de instalar do que um sensor de fluxo de rotor. Perfeito? Então, parte, né, ou a primeira das duas malhas aqui está atendida. Ou seja, conseguimos criar uma relação de fluxos com correntes. E para o fluxo de estator em eixo Q, será que a gente conseguiria, então, da malha de cima, a gente conseguiria controlá-lo por corrente, por alguma corrente, em especial do estator, que é onde a gente tem facilidade de instalar sensores? Então vamos ver no modelo, vamos aprender com o modelo se isso é possível. Bom, o fluxo de estator em eixo Q, ele aparece como sendo a parte imaginária do vetor espacial de fluxo de estator. Né? No curso de máquinas, a gente modelou esse fluxo de estator, ele era sintetizado por uma contribuição de linhas de campo criadas pela própria corrente do estator, mais uma contribuição de linhas de campo, uma contribuição mútua de linhas de campo criadas pela corrente que está lá no rotor. Ok? E a gente tinha aqui, né, a soma de dois números complexos, a parte real do resultado é a soma das partes reais das parcelas, vai ser isso aqui, e a parte imaginária do resultado vai ser a soma das partes imaginárias de cada uma das parcelas, que é isso aqui.
tá? Então, essa primeira parcela, né, a parte real, vai ser o fluxo de estator em eixo D, e a próxima parcela, que é a parte imaginária, que é a que a gente está avaliando agora nessa etapa do estudo, é o fluxo do estator em eixo Q. A gente pode dizer isso aqui, ó. Separando ali o resultado, né? Bom, nessa expressão, pessoal, a gente ainda tem esse fluxo, a gente até tem o fluxo de estator em eixo Q descrito como uma função de correntes, mas uma delas ainda é difícil e inconveniente de medir, que é a corrente do rotor em eixo Q. Então, a gente vai buscar no modelo uma forma de descrever unicamente esse fluxo de estator em eixo Q como função de correntes do estator. Tá? Existe alguma outra expressão no modelo que relaciona fluxos com correntes em eixo Q? Existe. Né? Quando a gente modelou a máquina, aqui, ó, lá no quinto módulo do curso de máquinas, e no nosso estudo recente, aqui, ó, a gente acabou de descrever o fluxo do rotor, que é esse aqui, ó. Desculpa. E tem essa parcela em eixo Q que aparece aqui, ó. Ele também é função das mesmas correntes que a gente está tratando ali no fluxo de estator em eixo Q. Então, vamos escrever ele ali embaixo. Vou só copiar aquela expressão aqui embaixo novamente. Então, o fluxo de rotor em eixo Q tem essa função das correntes de rotor e estator. E, né, na nossa orientação de campo escolhida, nós optamos por sempre deixar o eixo D alinhado com o vetor espacial do fluxo de rotor. Então, ele não tem projeção na direção Q. O fluxo de rotor em eixo Q vai ser zero. Opa, isso aqui agora é bom. Ó. A gente conseguiu daqui tirar uma função para a corrente de rotor do eixo Q com relação à corrente estator em eixo Q. Pode, então, pegar essa função e espetar aqui, substituir aqui na equação de cima. Então, pela equação de baixo, né, a corrente do rotor em eixo Q vale menos M sobre LR vezes ISQ. Né? Substituindo o IRQ na expressão de cima, o que nós teremos, então? Que esse fluxo de estator em eixo Q, é o segundo fluxo responsável pelo torque, vai ser dado por isso aqui, ó. Né? E essa expressão tem um formato que a gente estava buscando. Ó. O fluxo que nos interessa controlar, ele ficou totalmente descrito como função de uma corrente do estator, que é a corrente do estator em eixo Q. Muito bom isso aqui, ó. Então, a gente consegue, né, com isso, regular esse fluxo, controlar esse fluxo através do controle da corrente, ou com uma malha implementada através da realimentação da corrente, que é muito mais fácil de medir do que o fluxo. Tá? Então, a gente pode, com isso, começar o desenho do nosso controlador de torque em função de malhas que regulam correntes ou a corrente do estator. Ok? Então, nós vamos fazer isso. Essa expressão aqui, ó, só vou fazer um arranjo nela.
comum vocês verem essa expressão na literatura com esse formato aqui. Ó. Tá? Não alterei em nada a estrutura dela, só coloquei o LS em evidência. E essa parcela aqui, ó, 1 menos a indutância mútua ao quadrado dividido pelo produto da indutância mútua vezes a indutância do rotor, ela é chamada de sigma. Tá? Então, fechando, o fluxo de estator em eixo Q, que nós precisamos regular, vai ser dado por sigma LS vezes ISQ. Tá? E o nosso fluxo de rotor em eixo D, a gente colocou aqui em cima, vai ser dado pelo produto da indutância mútua vezes a corrente de estator em eixo D. Ok? Então, nós vamos implementar as malhas de controle, regulando ISD e ISQ, com o objetivo de regular esses dois fluxos aqui. Tá? Então, essas duas malhas aqui de cima, né, as duas malhas que a gente começou a implementar para poder controlar o torque, elas vão ser reescritas lá embaixo e elas vão contemplar agora realimentações de corrente. Então, vamos fazê-las. A primeira delas, né, ela vai estar alocada em cascata ao controlador por realimentação de estados, né? Esse controlador produz na sua saída o comando de torque eletromagnético necessário para rastrear a trajetória e rejeitar a carga. E a gente mostrou, né, no estudo de ontem, repetido hoje, que vale a pena sintetizar esse torque variável através da variação do fluxo de estator em eixo Q. Então, a gente vai pegar torque, multiplicar aqui por uma constante, a gente já vai preenchê-la aqui, e criar um comando de corrente de estator em eixo Q. E aí a gente vai, então, regular essa corrente, regular ou controlar o valor dela, realimentando a corrente de estator em eixo Q, que realmente circula na máquina. Tá? Bom, esse bloquinho que eu deixei em branco, como ele seria preenchido na nossa solução? Né? Então, tomando aqui os dois resultados que nós produzimos para descrever o torque em função de correntes, e substituindo os dois na expressão do torque, para saber como que a gente vai montar o controlador, a gente teria isso aqui, ó, K, o fluxo de rotor em eixo D, que a gente marcou ali em cima, ficou igual a M vezes a corrente de estator em eixo D. E o fluxo de estator em eixo Q ficou igual a essa expressão que está logo acima aqui, ó, sigma LS vezes ISQ. Tá? Então, o nosso torque vai ser dado pela constante que existia na expressão original, vezes M, vezes sigma LS, vezes ISD, vezes ISQ. É só fechar a porta aqui.
Bom, então, quando a gente está criando a corrente, o comando de corrente de estator em eixo Q a partir do torque, basta dividir o torque por isso aqui, ó. Ok? Então, vamos fazer. Vezes o ISD também. Só criar espaço aqui. Ok? A gente teria essa primeira parte do controlador aqui, ó. A outra malha de controle, né, que era a que originalmente regulava o fluxo de rotor em eixo D, ela vai agora operar, porém, com realimentação da corrente de estator em eixo D. Então, você vai ter isso aqui, ó. Vai ter um fluxo de rotor em eixo D de referência, tá? Vai ser o valor nominal dele. Opa! Aí a gente vai correlacioná-lo com a corrente de estator em eixo D. E a gente viu que a relação entre eles é o inverso da indutância mútua. A gente vai ter aqui um comando da corrente de estator em eixo D, e para garantir que isso realmente apareça, que esse sinal vai aparecer na máquina, a gente vai realimentar a corrente de estator em eixo D que está na máquina. Tá? Então aqui a gente está com o nosso controlador de torque já assim, em estágio avançado. Não está nascendo, já nasceu e já está até dando seus primeiros passinhos. Tá? E como que a gente então completaria e conseguiria inserir essa solução no nosso sistema mecatrônico completo, né? Então, aqui a gente poderia pegar esse erro de corrente de estator, regulá-lo, né? Vou pegar o erro aqui e passar em um compensador que vai criar comandos, o comando que precisar para tentar zerar esse erro. Essa aqui é a função desse compensador aqui. Né? Então a gente vai criar com isso aqui comandos, né, para que um atuador qualquer tente anular o erro de corrente estator. Né? O nosso atuador opera como fonte de tensão. Então a gente vai criar um comando de tensão de estator em eixo Q, tá? Para tentar zerar o erro de corrente naquela direção. Da mesma forma, lá embaixo, vamos passar o erro, né? Vai ter um erro aqui na regulação da corrente de estator em eixo D.
a gente vai passar esse erro, né? Vai colocar esse sinal de erro na entrada de um compensador, e esse compensador vai criar um comando de atuação que vai tentar zerar o erro. Zerar o erro significa colocar os dois sinais iguais, né? E garantindo, então, que o que vai estar na máquina é o que efetivamente a gente quer que esteja mesmo. Então, você vai ter aqui a tensão de estator em eixo D, o comando, tá? Bom, esses dois comandos são passados ao inversor de frequência, né, o modulador PWM do inversor de frequência, igual a gente estudou no laboratório de máquinas. É aqui que aquele modulador vai entrar. E o inversor de frequência, então, vai sintetizar nas três fases da máquina o sinal de tensão que o controlador está pedindo. Tá? Com uma banda passante muito mais rápida do que a banda passante das demais malhas do sistema. Então, ele é visto como um bloco de banda passante infinita, ou seja, ganho unitário. O sinal que aparece na entrada, ele coloca na saída, sem atraso e sem atenuação. Ok? Então, a nossa eletrônica de potência vai ter que garantir essa funcionalidade para nós. E garante, tá? Não aqui não é digamos assim, uma exigência teórica que não tem como ser implementada com a tecnologia disponível. Tem tecnologia para implementar isso, tá? Que é o inversor de frequência com IGBT operando a frequência PWM. Ok? Estou conferindo aqui se não caiu a conexão. Bom, ao impor um sinal trifásico na máquina, né, a gente vai estar impondo um sinal em DQ, né? Ou, desculpa, um sinal trifásico no mundo real, ele pode ser representado como um vetor espacial em D e Q, tá? Então, nós vamos representá-lo aqui. Vai sair um comando em eixo D, desculpa, um comando, não, um sinal no mundo real em eixo D e outro sinal em eixo Q. Tá? Eu vou diferenciar em cor aqui, só para a gente saber o que é mundo real e virtual e o que está no eixo direto e o eixo em quadratura. Você vai ter um comando em eixo Q e um comando e um sinal em eixo Q, desculpa, e um sinal também em eixo D, que é o de baixo aqui, ó. Aqui a gente já está no mundo real, tá? Ou seja, nas bobinas das três fases do motor. O universo de potência. O mundo virtual está aqui para trás. Tá? Bom, qual que vai ser a dinâmica da máquina? Né? A partir do momento que ela seja alimentada por um sinal de tensão trifásica, que está aqui representada no seu vetor espacial, com as suas duas componentes, VSD, a parte real, e VSQ, a parte imaginária. Qual que vai ser o comportamento dinâmico da máquina? Como que a corrente vai variar no tempo? E, consequentemente, como que o torque vai variar no tempo? Né? Vamos perguntar ao modelo. O modelo está aí para isso. O modelo é bom demais. Você está com dúvida, você vai nele e ele resolve, né? É bom, mas é bom mesmo. E a gente tem um modelo para essa máquina já feito no curso de máquinas. Já fizemos esse modelo aqui. Tá? Então, a dinâmica do circuito de estator foi apresentada, foi deduzida, na verdade, né, no módulo 5 do curso de máquinas, no mesmo instante que a gente deduziu aquelas expressões de fluxo, ela tinha essa estrutura aqui, ó, essa tensão de estator, né? Ela se dividia na queda de tensão numa resistência, mais uma tensão demandada para se variar fluxo magnético, mais a força contra eletromotriz. A mesma força contra eletromotriz que aparece na máquina de corrente contínua existe aqui também, ó, que é a última parcela. Inclusive, a expressão está muito próxima daquela da máquina de corrente contínua também. Tá?
Bom, então aqui, pessoal, a gente pode escrever o diagrama de blocos, a gente está, ou desenhá-lo, como a gente está fazendo aqui em cima, olhando para o modelo da máquina. Tá? Então, separando aqui parte real e parte imaginária, a gente vai ter o seguinte, ó, a parte real do resultado, a parte real da tensão, que é o VSD, vai ser a soma das partes reais de cada uma das parcelas. Aqui na última nós vamos tomar cuidado porque tem o J, né? Então você vai ter o quê? O fluxo de estator que multiplica esse J, ele tem essa estrutura aqui, ó. Então J ômega E vezes J fluxo de estator é que vai resultar em um número puramente real, né? Sem J. Então J vezes J é menos 1, que é J ao quadrado. Então J ômega E vezes J fluxo de estator em eixo Q vai dar menos 1, ou menos ômega E vezes o fluxo de estator em eixo Q. E a parte imaginária do resultado, ou dessa expressão, pode ser escrita aqui, ó. Parte imaginária, que é o VSQ, que é essa tensão aqui, ó, que a gente está impondo na máquina, vai ser dada pela soma das partes imaginárias de cada uma das parcelas. Na última aqui, ó, J ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D. Essa parcela que vai estar multiplicada por J. Então, é ela que é a parte imaginária da última parcela, que vai se somar com as outras partes imaginárias. Ok? Bom, então aqui, pessoal, né, pela nossa orientação de campo, o que a gente pode dizer do fluxo de estator em eixo D, né? A gente viu lá em cima, trabalhou com ele lá em cima. Vamos voltar lá. Ele vale, né, LS e SD mais MIRD. Só que o IRD é zero nessa máquina. A gente também deduziu isso agora há pouco, né? Na expressão da tensão do rotor, o modelo da tensão do rotor. Foi aqui, ó. Então, o fluxo de estator em eixo D vai ser somente LS e SD, tá? Nessa condição aqui que a gente tem fluxo de rotor constante. Então, isso aqui vai ser M vezes a derivada da corrente de estator em eixo D no tempo, menos ômega E vezes o fluxo de estator em eixo Q. Bom, para escrever esse fluxo aqui, eu queria, em função de correntes, igual nós temos feito, eu queria fazer uma nova análise com vocês. Vou fazer até aqui em cima. Pela nossa orientação de campo, o fluxo de rotor sempre está no eixo D. Então, o fluxo de rotor em eixo Q é zero. Pelo nosso modelo da máquina, esse fluxo rotor em eixo Q era dado pela soma de duas contribuições do estator e do rotor, ambas em eixo Q. Tá? De onde, então, a gente pode escrever uma relação de proporcionalidade entre essas duas correntes. Ó. A soma das duas é zero. Então, você pode dizer que o IRQ vai ser menos M sobre LR vezes ISQ. E no fluxo de estator em eixo Q, essas duas correntes aparecem novamente. A relação entre elas era essa aqui, ó, que a gente deduziu no curso de máquinas. LS-ISQ mais M IRQ. Né? Então, substituindo esse IRQ aqui, a gente vai deixar esse fluxo de estator em eixo Q, que é o que aparece nesse ponto da expressão, totalmente em função da corrente estator.
No caso, é a componente em eixo Q. Vai dar LS menos M ao quadrado sobre LR. Aí nós até trabalhamos com ele lá em cima. Vezes ISQ. É o sigma ISQ, né? Sigma LS ISQ. Foi o que a gente deduziu aqui, ó. Estou deduzindo de novo aqui, a gente já tinha feito. Mas beleza, mal não fez. Então, colocando aqui no lugar do fluxo estator em eixo Q, dessa parcela, esse aqui que a gente está trabalhando, sigma LS ISQ. Tá? Bom, aqui a gente vai fazer uma dedução já considerando que foi extinto o transitório de energização do ímã no eixo D, tá bom? O primeiro contato nosso vai ser com ele, vai ser dessa forma, tá? E aqui a gente então completa a dedução da dinâmica do sistema no eixo D, para sinais em eixo D, ok? E aí como que a gente representa isso em diagrama de blocos? Da teoria de modelagem e controle, a gente representa em espaço de estados. Então, a gente isola a derivada de mais alta ordem em um lado da igualdade e a descreve como a soma de todos os outros termos presentes do outro lado da igualdade. Então, se a gente jogasse todos os outros termos, à exceção desse aqui, para o primeiro lado da igualdade, o que a gente teria? VSD, está aqui, eu já vou colocar aqui no diagrama, que está aqui, menos RSISD, né, do lado de lá ele aparece negativo, tá? Daqui a pouco a gente vai completar a dinâmica e aí fechar esse sinal aqui, então essa parcela está pronta, e a última, mais, né, do lado de lá da igualdade, quando a gente jogar esse termo aqui, ele tem menos, ele vai para o lado de lá como mais ômega E, sigma LS e SQ. Então aqui está se mostrando um acoplamento cruzado entre as malhas, ó. O que acontece no eixo Q está interferindo a dinâmica do eixo D. Nós vamos ver como tratar isso daqui a pouco, tá? Mas é fato que o acoplamento aparece, ó. Vou fazer esse bloco maiorzinho. Aí aqui a gente vai entrar com o ISQ, quando a gente acabar de descrever a dinâmica desse sinal na outra malha. Então, a somatória dessas três parcelas vai ser igual a essa aqui, ó, MDISD dt, que vai aparecer aqui, ó. A gente, então, vai dividir por M, pela indutância mútua. Então, essa parcela dividido pela indutância mútua dá o DISD dt. E aí, para ter a corrente estator em eixo D, se a gente tem a derivada dela, basta integrá-la. E aí a gente completa a descrição do comportamento dinâmico dos sinais em eixo D da máquina, né, na corrente estator em eixo D. Essa corrente, então, a gente já pode realimentar para fechar a malha de controle. Tá? Aqui, ó, essa corrente que a gente acabou de calcular é ela que é realimentada aqui, ó, tá? Para fechar uma das malhas de controle que a gente precisa fechar. Bom, e no eixo Q, a dinâmica do eixo Q, né, que é a segunda malha lá em cima, que é inclusive a malha que vai variar com muito mais frequência, né? Mediante aí a comandos de trajetória e rejeição de carga. Então aqui, moçada, vamos entender a dinâmica
desse sinal em eixo Q, né? E tentar descrever essa dinâmica em função da corrente, que é a variável que a gente está realimentando. Um minutinho, o sistema travou. Travou aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Que bacana que a gente não perdeu a informação. Bom, então aqui, ó, nessa, nessa parte do modelo que descreve a dinâmica do outro sinal que a gente precisa regular, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira, ó. VSQ vai ser igual a RS ISQ mais a derivada do fluxo de estator em eixo Q, né? A gente até acabou de deduzir o valor dela, vai dar σls vezes a derivada da corrente de estator em eixo Q no tempo, mais ômega-E vezes o fluxo de estator em eixo D. A gente também já deduziu, né, para este contexto aqui, que envolve a orientação do sistema DQ pelo fluxo do rotor e a manutenção, uma malha de controle dedicada para manter esse fluxo constante, que é essa malha vermelha aqui, a gente vai ter o fluxo de estator em eixo D dado unicamente por LS e SD. Bom, se a gente então quer descrever a dinâmica do sistema de controle associado à regulação da corrente de estator em eixo Q, o que a gente faz, né? A gente está querendo descrever isso em diagrama de blocos, a gente usa a representação de estados, tá? Pega o termo da expressão que tem a derivada de mais alta ordem, aqui ele não está derivado, aqui você tem a derivada primeira. Então, você isola esse termo com a derivada primeira, de um lado da igualdade, e joga todos os outros por outro lado, tá? E aí, o diagrama de blocos ele vai ser, então, desenhado com a expressão dinâmica descrita assim. Então, quando você jogar os outros termos, você vai jogar esse e esse termo para o lado de lá da igualdade. Qual que vai ser a expressão que vai nascer? VSQ menos RS ISQ menos ômega-E LS ISD. Isso tudo vai ter que ser igual a sigma LS vezes DISQ dt. Então, vai ser VSQ menos RS ISD o ISD, desculpa, RS ISQ, o ISQ nós vamos descrever a dinâmica dele. Vou ter que criar espaço aqui, vou ter que fazer por cima, peraí. Menos a outra parcela, que é essa aqui, ômega L, LS e SD. Então, aqui também, ó, a gente tem acoplamento cruzado. Ou seja, o que está acontecendo em uma malha
interfere na dinâmica da outra. Eles vão ter que dar um tratamento para isso. Tá? A proposta nossa era alterar uma delas, mantendo, por exemplo, alterar a corrente estator em eixo Q, mantendo a de eixo D constante. Do jeito que está aqui, quando a gente alterar uma, a outra altera também. Tá? Pelo comportamento da máquina aqui. Então, a gente vai ter que ver uma forma de tratar isso. Então, a somatória dessas parcelas, aqui eu já vou até completar, ó. O ISD realimentando aqui. A somatória dessas parcelas vai dar sigma LS vezes a derivada da corrente de estator em eixo Q. Se você, então, divide por sigma LS, você tem a derivada da corrente estator em eixo Q. Se você integra isso, integrar na frequência dividir por S, você tem a própria corrente de estator em eixo Q. Beleza, descrevemos a dinâmica desse outro sinal na máquina. Né? E como a gente comentou, esse sinal, ele... Aqui, ó. O sinal de ISQ, ele interfere na malha que faz a regulação dos sinais em eixo D. A gente tinha deixado essa parcelinha aqui até esperando, para poder embutí-lo aqui. Aqui o ISQ. Então, agora nós vamos completar esse acoplamento cruzado entre os sistemas. Ok? Então, tá aqui o nosso sistema, que é a máquina de indução, com a sua dinâmica descrita no seu sistema eletromagnético. Tá? Então, depois aqui aqui nós já estamos no mundo real. Tá? Então, aqui já é a dinâmica eletromagnética da máquina. Já é a máquina mesmo. Tá? Nas bobinas, com entreferro de ar, com material ferromagnético, né? Sendo alimentada com tensão, tendo correntes, fluxos. Tá? Já é a própria máquina. Bom, e aí esses sinais eletromagnéticos serão responsáveis pela síntese de torque, tal como a gente viu no nosso modelinho aqui, ó. Então, qual que é o torque que vai sair no eixo? Está descrito na expressão aqui de cima. Uma constante, né, que nasceu ali quando a gente descreveu os torques como função dos fluxos, vezes a indutância mútua, vezes sigma LS, vezes ISD, vezes ISQ. Então, vamos multiplicar esses sinais e sintetizar aqui o sinal de torque na máquina. Então, os dois se multiplicam ali na expressão do torque. Esse resultado é multiplicado por toda essa constante aqui. Daqui a gente produz, então, comando não, o sinal de torque no eixo. Já está no mundo real, não são comandos, são sinais físicos.
E aí a dinâmica no eixo é regida pela segunda lei de Newton, somatória de torques, que é o torque eletromagnético, menos o torque de carga, menos o torque de atrito nos rolamentos, vai ser o torque de aceleração, que é o J d ômega dt. Né? Aí a gente divide pelo J, o momento de inércia, tem aceleração angular, integra a aceleração a gente tem a velocidade, integra a velocidade, a gente tem a posição. A gente, inclusive, vai realimentar os dois no controlador por realimentação de estados, que é o que vem cá na frente, não desenhei, mas é o que vem aqui antes do comando de torque. O que produz o comando de torque, inclusive. Tá? E aqui completando, tem o torque no rolamento, que é a constante de atrito viscoso do rolamento vezes a velocidade. Tá? Beleza, ó, tá aqui a nossa representada, né, grande parte da nossa solução mecatrônica baseada a máquina de indução. Se eu consigo criar espaço aqui, ela está grande. Bom, um problema, pessoal, que eu pontuei durante o desenho, que eu queria agora tratar com vocês, são os acoplamentos cruzados das malhas. Tá? Então, na força contra-eletromotriz, que aparece aqui na malha que faz a regulação do eixo Q, aparece um sinal devido à corrente de estator em eixo D. Tá? Aqui eu até tenho um errinho aqui no diagrama, eu já estou entrando com ISD na entrada, então eu já tenho um ISD na entrada do bloquinho, não precisa repeti-lo aqui. Tá? Senão ele vai ao quadrado, né? Ele vezes ele próprio. E o modelo mostrou que não é ele ao quadrado. Bom, então aqui, ó, o que está acontecendo? Se a gente tentar operar esse sistema na estratégia que a gente montou, né? Então, ó, vou manter esse sistema aqui que regula o fluxo de rotor em eixo D com uma referência de fluxo constante para ele manter essa corrente em ISD constante, tá? Só que na hora que, por exemplo, entrou carga, o controlador por realimentação de estados percebeu que entrou carga, comandou torque, ele vai comandar um sinal de corrente estator em eixo Q, né? Por enquanto, né, essa corrente não vai estar no valor certo que o comando pediu, vai acontecer um erro dessa corrente, o comando de tensão vai subir, o inversor vai colocar essa tensão na malha, tá? O sistema, então, vai aumentar aqui a tensão sobre a bobina, né, que a gente modelou como sigma LS, vai subir aqui a derivada da corrente estator em eixo Q, vai subir a corrente estator em eixo Q aqui. Na hora que ela começa a subir, ela acopla sinal aqui, ó, nesse ponto. Pum. E aí, o que vai acontecer? A gente vai, então, né, inserir aqui uma parcela de tensão, né, na direção do eixo D, que vai promover uma variação da tensão na indutância mútua, que consequentemente vai variar a corrente estator em eixo D aqui no final, que a gente não queria. A gente queria que ficasse constante para o sistema ter dinâmica rápida. Tá? Aí ela começando a variar, ela cria um sinal realimentado aqui, ó, que vai promover uma parcela extra, um decréscimo de tensão aqui, já que ela entra negativa, vai cair a derivada do fluxo, e essa corrente aqui vai começar a subir mais lenta, ou numa taxa mais lenta do que ela poderia subir, se não fosse esse acoplamento cruzado.
tá? Então, a gente precisa tratar isso, né? A gente está buscando aqui atender, né? No caso desse controlador, a gente está tentando atender clientes que demandam elevado desempenho dinâmico, tá? E aí, a forma mais efetiva de promover esse desacoplamento é aqui no comando. Ó. Então, se a gente já sabe que alterações na tensão em eixo Q vão promover aqui um sinal de tensão que vem por acoplamento cruzado do eixo D, eu já vou tentar produzir, então, uma parcela que cancele essa no comando. Tá? Fica continuamente cancelando essa parcela. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos chegar aqui no comando de tensão, né? Vamos abrir aqui um espaço para somar mais uma parcela. Tá? E essa parcela que entra subtraindo aqui, nós vamos criá-la somando-se nesse ponto aqui. Ó. Tá? De tal forma que o comando de tensão do controlador, que é essa parcela que sai nesse ponto, ela fica totalmente dedicada para alterar a corrente de estator em eixo Q, né, nos demais ramos aqui desse sistema realimentado. Tá? Então, o sinal do controlador, dessa forma, vai ficar totalmente dedicado a regular a dinâmica em eixo Q. Tá? Nós vamos chegar aqui. Pegar a frequência que a gente está impondo, nós vamos tratar dela na próxima aula. Pegar uma estimativa da indutância de estator, ou seja, esse bloquinho, eu estou reproduzindo esse bloco aqui, ó. Só que eu não sei a indutância exata, então eu sei uma estimativa, vou colocar um LS chapéu, e multiplicar isso por ISD. ISD já está aqui, né? Nós gastamos muita engenharia, inclusive, para tê-lo aqui disponível na realimentação, então a gente já vai criar essa parcela aqui que vai fazer a compensação desse acoplamento cruzado aqui. Tá? Então a gente não vai deixar que ele perturbe a dinâmica de alteração da corrente de estator em eixo Q. Tá? Realmente promovendo aí um desacoplamento dos dois ímãs da máquina. É isso que a gente está fazendo. A gente está tentando aqui garantir que os nossos comandos não alterem simultaneamente os dois ímãs. Eles alterem somente o ímã que a gente quer. Tá? Da mesma forma, né, para ajudar na manutenção do ímã de rotor em eixo D constante, que significa manter ISD constante, nós não podemos incorporar na malha que rege a dinâmica desse ímã de rotor em eixo D, né, que está sendo regulado pela corrente estator em eixo D, nós não podemos incorporar nessa malha variações devido a alterações na corrente estator em eixo Q, que vai estar aparecendo nesse termo aqui, ó, nesse acoplamento cruzado. Então, se ele entra aqui somando, né, na malha, desculpa, na máquina, dentro da máquina física real, essa parcela entra aqui somando. O que nós vamos fazer então? Nós vamos criar um termo de compensação que vai entrar aqui subtraindo. Então, aqui, ó, o bloquinho, eu vou reproduzir esse bloquinho aqui dentro do controlador, ômega E, vezes uma estimativa do sigma LS. Né? No nosso programa, nós não temos certeza do valor exato dele. Tá? E multiplicá-lo pelo ISQ, igual está acontecendo aqui.
que já está realimentado, né? A gente gastou bastante engenharia para poder usá-lo aqui na malha de controle, né? Então, o que acontece? Se esse termo entra aqui somando, a gente comentou, essa compensação é processada criando um termo igual, pelo menos o mais igual possível, subtraindo lá no controlador. Se a estimativa for boa, basicamente esse termo cancela esse aqui. Significa que as alterações na corrente estator, na corrente estator em eixo D, comandadas aqui na saída do compensador, efetivamente vão aparecer somente nas parcelas de tensão que tratam do sinal de corrente em eixo D. Não vai ter que ser consumido por uma parcela de tensão, que é essa aqui, que nasce na máquina pelo acoplamento cruzado. Tá? Então, é como se a gente efetivamente abrisse mesmo esse ramo aqui, ó. Tá? Uma vez que a gente coloque no controlador essa compensação de acoplamento cruzado. Tá? Ele deixa de influir na dinâmica do sistema. O que acontece no eixo Q passa a não interferir em nada na dinâmica de regulação da corrente no eixo D. Então, a gente abre mesmo o acoplamento. Mesma coisa para cá. Ó. Tá? Aí funciona fino, vai funcionar direitinho. Você vai conseguir implementar a estratégia que a gente falou no início da aula. Né? Você vai ter o sinal de corrente associado ao ímã pequeno, variando o tempo inteiro, e o sinal de corrente associado ao ímã grande, constante, para garantir que o próprio ímã seja constante e a gente então consiga promover variações de torque bruscas, de alto desempenho dinâmico. Tá? Então, essa é a forma que a gente implementa esse controlador. Okay? E ele está sendo mostrado aí de maneira integrada com a própria máquina. Nós fizemos aqui, né, a síntese do controlador de torque eletromagnético quando a planta mecatrônica é tracionada por uma máquina de indução. Tá? Bom, esse controlador, ele trabalha com componentes dos vetores espaciais. Olha aqui, ó. As variáveis que ele trata. ISQ, ISD, ISD de referência, ISQ de referência, tá vendo? VSQ de referência, VSD de referência. Então, ele é o controlador PI clássico, não tem nada mirabolante aqui, lógica, neurofuzzy, nada disso. É o PI clássico. Só que ele trabalha com a regulação de componentes dos vetores espaciais. Então, ele é chamado de controlador vetorial por conta disso. Tá? Só destacando essa questão do nome, porque quando você escuta, pode-se ter a noção, poxa, mas é um controlador diferente dos outros que eu já estudei nas minhas disciplinas de controle? Não é o mesmo controlador. Tá? Só que as variáveis reguladas são componentes dos vetores espaciais. Então, a comunidade científica no mundo chama esse controlador de controlador vetorial de torque. Ok? É o que a gente queria desenvolver aqui. Bom, uma coisa relevante que eu queria também apresentar aqui para a gente fechar a aula é o seguinte, vou conferir se nós todos estamos aqui ainda. Para implementar esse controlador, pessoal, e entendê-lo, né, sintetizá-lo,
a gente usou dessa representação aqui, onde ele aparece conectado à máquina. É uma estratégia nossa, eu pessoalmente gosto muito de trabalhar assim, tem, né, uma coleção aí de pesquisadores e professores que vão na mesma linha, trabalhar com um modelo, deixar um modelo nos ensinar como que a gente tem que alimentar o equipamento para conseguir dele o que a gente precisa. Então a gente usou do modelo da máquina, ainda que, beleza, perfeito, esse modelo é consolidado mundialmente, esse controlador aqui embarcado em uma infinidade de soluções mecatrônicas aí pelo mundo, tá? Mas é muito embarcado mesmo. Esse é o cavalo de guerra da indústria mundial. Ok? E vai esse controlador embarcado. Você vai achar ele nos conversores da WEG, nos conversores da GE, nos conversores da Convertim francesa, da Yaskawa japonesa, da Toshiba também japonesa, da Siemens. Então tem uma coleção aí de fabricantes que vão usar dessa solução, tá? Então, é muito consolidada, funciona, e na indústria não tem como esconder a poeira no tapete. A demanda por disponibilidade operacional é muito grande. O pessoal quer os equipamentos rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem fim de semana também não. Então, se a solução não funcionasse, não entregasse o que ela se propõe, ela já tinha sido descartada. E ela está presente aí no mercado mundial tem 20 anos, desde que as máquinas de indução substituíram as máquinas de corrente contínua nas soluções mecatrônicas para a produção de movimento controlado de corpos. Então, é muito, muito robusta. Eu queria falar isso com vocês, né, fazer essa consideração filosófica, para vocês terem sentimento do poder da ferramenta que a gente está estudando. Tá? O extenso campo de teste que ela já foi exposta. Então, além das conferências acadêmicas, teses de mestrado e doutorado, isso vai embarcado nas indústrias e em aplicações de extrema demanda, né? Tanto de desempenho dinâmico quanto de disponibilidade operacional. Tá? Outra coisa, então, isso que eu estou falando já cria uma série de conclusões, né? Uma delas, bem direta, é o seguinte: vale a pena aprendê-la. Né? Se é boa, tá testada, né? É aprovada por clientes que têm dinheiro para pagar por esse tipo de solução, demanda a solução e tem dinheiro para pagar por elas. Então, vale a pena aprendê-la. É totalmente alinhada ao escopo da mecatrônica, né? Ela é sintetizada e compreendida, né? Usando a integração de todos esses conhecimentos que a gente tem na mecatrônica. Então, é algo bem conveniente de se conhecer, de saber trabalhar. Tá? Outra informação de experiência, né, que dada a complexidade da solução, não é muita gente que domina. Então, você trabalhando com isso, você tem pouca concorrência profissional. O entendimento dela, vocês estão vendo aí, né, nos nossos 10 períodos de mecatrônica, né, demanda toda uma carga de conhecimento, de estudos, né, com material complicado, complexo de mexer. Então, não é fácil achar quem domine isso aqui com propriedade, saiba exatamente o que está fazendo. Né? E onde a concorrência é menor, você tem potencialmente mais oportunidades. Tá? Bom, um ponto importante, pessoal, também tem vários pontos importantes, né? Mas um último que eu queria destacar aqui é o seguinte: para a síntese do controlador, a gente usou de uma ferramenta abstrata
que é o modelo DQ da máquina de indução. Né? A máquina de indução está aqui, ó, daqui para frente, né? No nosso mundo real. No mundo físico real, o sistema vai comportar do jeitinho que a gente escreveu aqui, só que a máquina tem 3 fases. Né? Então, essa descrição em DQ é uma abstração que a gente usa para nos ajudar a modelar a máquina. Do modelo, né, fazer a análise da máquina, produzir o controlador, entender o sistema integrado, muita coisa boa que nasce a partir do modelo. Mas é fato que o modelo é uma ferramenta intelectual abstrata. No campo, a máquina física real tem 3 fases. Você vai chegar lá nos terminais da máquina para poder fazer a medição das correntes que você tem que realimentar. A gente tem que realimentar aqui a corrente estator em eixo D e Q. Corrente estator em eixo D vai aqui, ó. Vai realimentado aqui. Tá? Então ela realimenta aqui. A corrente estator em eixo Q vai realimentada até chegar a esse ponto aqui. Vai carregar o desenho, não vai ter espaço para fazer. Tá? Então essa corrente aqui, ela realimenta lá na frente. Tá? Sai daqui e volta aqui. Então nós temos que medir essas correntes. Tá? E o que tem para medir no campo é as correntes nas fases A, B e C. Tá? Então, a gente pode e vai implementar o controlador com as variáveis em DQ, só que as realimentações de corrente são feitas com sinais em ABC. Tá? Então, a gente vai ter que, de alguma forma, pegar esses sinais em ABC e converter para DQ. Então, esse bloquinho que vai fazer isso também vai ser incorporado na nossa solução. Vai ter que chegar aqui, ó. E tem um bloquinho que pega as medições das correntes nas fases A, B e C e produza as realimentações que as duas malhas de controle precisam. Tá? Vamos ter que implementar esse bloquinho. Vai ser parte do programa que implementa o controlador. Então, nós vamos ter que... Esse bloquinho, né, ele vai pegar correntes em ABC e produzir as correntes em DQ. Quem que faz isso para a gente? Qual que é a operação matemática que faz isso? Ou as operações? Né? Primeiro, de ABC, a gente produz o vetor espacial em alfa beta, depois de alfa beta para DQ. Né? E para... então, a gente vai ter que colocar nesse bloquinho a transformada de Clark e a transformada de Park. Tem que ter as duas aqui. E se a gente recuperar aqui da nossa representação e da síntese do nosso controlador, aqui, ó, para processar essas duas transformadas, tá até aqui do lado, ó,
A transformada de Clark, a gente vai pegar as correntes nas fases A, B e C e fazer essa conta. Vai se produzir um número complexo, que é um número em alfa-beta. Esse número em alfa-beta, nós vamos ter que rodar de menos J vezes θ dq. E aí nós vamos ter que escolher o sistema, o ângulo do sistema θ dq aqui, ó, para poder implementar a transformada de Park e sair com os sinais em dq igual a gente precisa, lá embaixo. Bom, esse ângulo, né, ele foi previamente escolhido pela gente. Tá? Nós montamos todo o controlador baseado numa escolha para esse ângulo. Que escolha foi essa? A gente escolheu o ângulo aqui do eixo D do sistema dq, que é o θ dq, como sendo o próprio ângulo do fluxo do rotor. Tá? Então, vai ter um ímã do rotor no espaço, esse ímã gira, que é o ímã vermelho que está aí no desenho, e a gente vai a gente precisa achar a posição angular desse ímã o tempo inteiro. E igualar o ângulo do sistema dq ao ângulo do fluxo do rotor. Foi a nossa opção aqui de desenvolvimento do controlador. Existia a liberdade de escolher o ângulo do sistema dq conforme uma conveniência qualquer. E para nós a conveniência foi qual? Colocar esse ângulo igual ao ângulo do ímã do rotor. Tá? Para que a gente então conseguisse controlar o torque pelo ímã do estator, que estaria a 90 graus. Bom, então, aquela implementação que a gente está fazendo ali embaixo, ela vai demandar agora que a gente também entre aqui com o ângulo do sistema daqui. Vai ter que ser uma entrada do bloco. E, pela nossa opção de alinhamento, esse ângulo, esse θ do sistema daqui, tem que ser igual ao próprio ângulo do fluxo de rotor. Ok? Então, nós vamos ter que calculá-lo. Né? Está no meio da implementação, vai ser necessário que a gente calcule esse ângulo do sistema dq. Tem que chegar nele de alguma maneira, com sinais que a gente consegue medir. Tá? Bom, esse ângulo do sistema dq, pessoal, ele aparece na modelagem da máquina, lá no quinto módulo do curso de máquinas, quando a gente desenvolve o modelo, inicialmente tratando das variáveis da máquina em ABC, depois a gente agrupa as variáveis trifásicas de uma mesma natureza em vetores espaciais pela transformada de Clark, e por último, a gente representa esses vetores num referencial girante com esse ângulo θ dq, que é a transformada de Park. E nesse processo, tá, a gente produz um termo nas equações, que é esse ômega-e aqui, que é a própria derivada do θ dq no tempo. Tá? Então, se vocês recuperarem lá do material de máquinas, quando a gente está deduzindo o modelo da máquina, eu mostro lá, né, que esse ângulo ômega-e, que aparece nas expressões do modelo da máquina, ele é a própria derivada do ângulo do sistema dq escolhido no tempo. Naquele ponto do nosso estudo, a gente não tinha particularizado o alinhamento do sistema dq a nenhum fluxo. Então, era um ângulo dq que a gente quisesse. Tá? E ele era dado pela derivada, e a derivada dele era esse ômega-e aí. Tá? Bom, então, para a gente então conseguir, né, implementar o bloquinho que cria as correntes em dq, nós vamos ter que calcular o ângulo do sistema dq, e esse ângulo, então, pela expressão que a gente está mostrando, ele vai ser a própria integral
do ômega E no tempo. Então, se a gente chegar no ômega E, a gente integra e chega no θdq. Bom, só que agora há um critério, né? O θdq não pode ser qualquer um, ele tem que ser o ângulo do fluxo de rotor. Tá? Então, foi uma restrição que a gente colocou aqui para sintetizar esse controlador especificamente. Tá? Então, vamos ver, né, como que seria a relação do ômega E, que a gente precisa achar, com os demais sinais da máquina, para se ter um fluxo de rotor totalmente alinhado com o eixo D. Existe alguma relação que expressa isso? Existe. Né? Se a gente pegar aqui a relação de tensão no rotor, buscando lá do nosso modelo do curso de máquinas, a tensão do rotor, que no caso da máquina de rotor bobinado, que domina o mercado amplamente, ela é zero e ela vai ser dada por isso aqui, ó. Bom, então, tomando aqui, ó, a parte real desse resultado para conseguir relacionar o ômega R com o fluxo de rotor em eixo D, que é o que a gente quer fazer, né? Então, a gente vai observar o seguinte. Nesse estudo que a gente está fazendo, a gente propôs aqui que o fluxo de rotor em eixo Q vai ser nulo, porque a gente está se esforçando exatamente para colocar o fluxo de rotor totalmente alinhado com o eixo D. Então, não tem a componente dele na direção Q. Então, vamos buscar aqui uma relação do ômega E com a componente que existe. Então, vamos pegar a parte imaginária da expressão da tensão do rotor. Bom, aqui a gente vai conseguir estabelecer uma relação entre o ímã, que a gente quer manter constante, e do qual a gente quer alinhar o sistema DQ, e a velocidade desse sistema. Né? Aqui, a velocidade do sistema está aqui, o ímã que a gente quer manter constante está aqui. Tá? Bom, caso a gente consiga, né, caso a gente encontre o ângulo do sistema DQ que seja igual ao fluxo do rotor, né, e faça a representação desses vetores espaciais, o fluxo rotor em eixo Q é sempre zero, a derivada de zero vai ser zero. Então, você pode dizer aqui o seguinte, ó. Então, jogando RR e RQ para o outro lado da igualdade, você vai ter essa expressão aqui. E nessa condição, onde o fluxo rotor em eixo Q é zero, nós mostramos agora há pouco que essa corrente de rotor em eixo Q fica igual a uma constante vezes a corrente de estator no eixo Q. Tá? Então é o seguinte, caso a gente então consiga, né, encontrar a posição do espaço onde o fluxo do rotor se encontra, que é isso que nós estamos buscando, né? É esse nível aqui de trabalho que a gente está fazendo. A gente está tentando pegar no espaço, tem um ímã do rotor,
A gente está tentando medir o ângulo dele. Esse ímã gira o tempo inteiro. Tá? Então, nós estamos tentando pegar o ângulo que ele se encontra a cada instante de tempo. É isso que a gente está tentando fazer. Tá? E aí, digamos que a gente tenha conseguido. A gente está achando a gente achou esse ímã, representando os vetores espaciais com o ângulo certo. E nessa circunstância, então, o ômega-e, a velocidade do sistema dq, ou a velocidade do próprio ímã do rotor, teria que ser dada por isso aqui, ó. Esse fluxo de rotor em eixo D eu vou jogar para o lado de lá, dividindo. E a gente viu que ele seria igual, né, se ele for mantido constante igual a gente quer, a M vezes ISD. Tá? E o ômega R que está aqui subtraindo, eu acabo a expressão jogando ele para o outro lado, somando. Tá? Esqueci aqui o ISQ. Então, a velocidade que o ímã do rotor teria seria dada por essa aqui, ó. Tá? Só que essa velocidade do sistema dq, que é igual à velocidade do ímã do rotor, ela é imposta pela gente. Por quê? Ela é dada também pela frequência dos sinais de tensão trifásicas que a gente impõe. Então, a gente vai impor o sinal do jeito que a gente precisa. Então, a frequência que vai ser escolhida para os sinais trifásicos de tensão é essa, e o ângulo do sistema dq, para poder fazer a transformada de Clark e Park, especificamente Park, né, vai ser dada pela integral desse ângulo. Então, integral dessa velocidade, desculpa. Tá? Então, repetindo a estratégia aqui, a gente fez esse cálculo para achar aonde que o polo norte do fluxo de rotor se encontra. Foi isso que a gente fez. Né? Não, eu queria saber aqui, sem precisar medir campo magnético, medindo correntes, gostaria de saber aonde que o polo norte do ímã se encontra em cada instante. Tá? E aí a gente chegou nessa posição angular aqui. Bom, eu vou alinhar o sistema dq para representar as minhas grandezas trifásicas como vetores espaciais ao, ao polo norte do ímã do rotor. Ou seja, vou fazer com que o eixo D sempre siga o polo norte. Então, o ângulo do sistema dq vai ser exatamente esse aqui que a gente achou, que é o próprio ângulo do fluxo do rotor. Até completar isso aqui, ó. Então, esse que é o ângulo, tá? E na expressão de cima, a gente tem a velocidade desse fluxo do rotor. Essa velocidade, ela coincide, a velocidade que ele gira aqui no espaço, é a velocidade do campo girante do rotor. O que a gente viu no módulo de campos girantes? Essa velocidade que o ímã gira é igual à frequência dos sinais trifásicos que a gente impõe, de corrente e tensão. Vou ter um sinal aqui de baixa frequência, alta frequência, baixíssima frequência, por exemplo, na fase A. Então, essa frequência ômega-e aqui, ó, e tem um período, o ômega-e é 2π
sobre o período, né? Então, essa frequência a gente impõe, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai, então, sintetizar um sinal impondo uma frequência que leve a velocidade do ímã a atingir o patamar que a gente queira. E vai alinhar, achar o ângulo que ele se encontre e alinhar o sistema DQ com ele. Tá? Para isso, existe uma forma especial de impor essa frequência, que é dada por esse cálculo aqui. Nós vamos ter que impor a frequência mediante esse cálculo. Tá? Medir a velocidade, somar a velocidade com a relação entre corrente estator em eixo Q e D, vezes essa relação de resistência sobre indutância. Tá? Isso vai completar o diagrama de blocos aqui de cima. Nós vamos fazer na aula que vem. Tá? O bloquinho para cálculo da frequência para poder concluir. Ok? Bom, eu vou parando por aqui hoje, vou abrir a palavra a vocês aí para perguntas, considerações, entenderam o recado? Entendi, tudo ok, Leonardo. Então, beleza, Bruno. Então tá, moçada. Então eu me despeço de vocês, a gente se vê de novo amanhã, às 5 horas, e a gente fecha esse controlador. Tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Leonardo. Falou.